Salve, salve, estudantes e concurseiros! Eu sou Rodney Dancas, professor dos cursos CPP, e esse é um vídeo que a gente vai tratar da inteligência. Na verdade, vamos fazer um comentário sobre um artigo que saiu recentemente no UOL, onde para a ciência a inteligência também é genética e vem aumentando de geração para geração. Eu sei que esse assunto é polêmico, não há consenso na neurociência nem entre os psicólogos. Falar que a inteligência tem características genéticas ou falar que a inteligência vem aumentando é um assunto extremamente polêmico. E a gente vai conversar sobre isso nesse vídeo. Mas antes eu vou convidá-la a inscrever-se no canal, dar um positivo e clicar no sininho. Isso ajuda o canal a crescer e o vídeo ter relevância. Abaixo, na descrição, vou deixar os links do curso onde eu cuido da direção pedagógica e dos artigos citados nesse vídeo. Bem, então vamos lá, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre esse artigo que saiu na UOL. O pesquisador neurocientista americano James Robert Flynn descobriu que gerações após gerações, o QI de cada geração vem aumentando em 3%. Isso recebeu o nome chamado de efeito Flynn. Parece que esse aumento de 3% é pequeno, mas se a gente levar em consideração que esse 3% é um crescimento exponencial, bastarão apenas 20, 25 gerações para a humanidade dobrar sua capacidade de inteligência. Eu estava falando do QI, e o que é o QI? O QI é o que a gente chama de quociente de inteligência. Isso é um teste aplicado exclusivamente por psicólogos, onde a gente tem alguns parâmetros técnicos que levam em consideração N fatores ambientais para medir a capacidade de inteligência de uma pessoa. Não são testes que você encontra na internet, não são testes que você vai encontrar em revistas e bancas de jornal. O negócio é muito sério, existe ciência atrás desses testes e eles são aplicados por meio de metodologias científicas. Mas vamos falar então do que a gente está propondo aqui, sobre a inteligência. Esse estudo de Flynn, ele indicou que a inteligência tem um componente genético e pode, em parte, ser passada, de pais para os filhos. O que a gente chama de herança genética, que são as cadeias de DNA de pai para filho, de pais para filhos. Mas isso tudo não resolve o problema de QI. Outros fatores contribuem diretamente para a inteligência da pessoa. Quais são esses fatores? Eu enumerei dois. O organismo, por meio da alimentação sadia e hábitos também sadios, e a mente, ou seja, as variáveis externas que influenciaram o indivíduo ao longo do processo pedagógico, ao longo do processo de estudo, ao longo do processo do ensino-aprendizagem. Flynn descobriu ainda que os genes que podem ter influência na inteligência humana são denominados de M1, M3, M11 e M19. Porém, outro ponto que a pesquisa não descarta é que as pessoas tenham também ficado mais inteligentes, de geração para geração, pelo uso da tecnologia e acesso à informação. A gente teve esse boom da internet do ano 2000 para cá, praticamente a gente está vivendo aí a transição de uma geração do ano 2000, dos anos 90, dos anos 2000 para o tempo atual, e aí já se consegue mensurar que essa geração é mais inteligente que a geração passada. E o que está sendo falado por Flynn, então, nesse caso, é que a própria internet, que o próprio uso da tecnologia, o acesso à informação contribuiu para o aumento do QI da humanidade. Outra explicação possível apresentada nesse artigo é que crianças e jovens em idade escolar tenham aprendido com o tempo a realizar testes de maneira mais eficiente. Esse fenômeno é conhecido como sabedoria dos testes. Antigamente a escola era muito tradicional e não se preocupava em resolver problemas. As escolas atuais, de uns tempos para cá, de algumas décadas para cá, têm focado no desenvolvimento humano para que a pessoa esteja
pronta para a sociedade, esteja pronta para o mercado de trabalho. O que poderia estar explicando esse aumento de QI. A gente está falando de inteligência, mas o que vem a ser inteligência? Do ponto de vista da psicologia, de um modo geral, a inteligência refere-se à capacidade de um organismo, de uma pessoa, compreender ideias complexas e abstratas, de aprender com as suas experiências de vida para resolver problemas futuros. Basicamente isso é inteligência. Há diversos, só citando aqui mais uma vez, há diversos testes regulamentados pelo Conselho Regional de Psicologia que medem a inteligência. Esses testes aplicados exclusivamente por psicólogos são chamados de testes psicométricos. E existem regras rígidas na aplicação desses testes. Então esqueça os testes que você vai fazer na internet ou que você vai comprar em revistas de bancas de jornal, porque isso não está regulamentado e não há ciência atrás desses testes. Outra coisa interessante que Flynn falou é que o resultado não pode ser interpretado de maneira isolada. Claro que não. O QI ele é considerado acima ou abaixo da média, considerando diversas variáveis, como idade, nível de escolaridade, ambiente que a pessoa se desenvolveu, escola que ela frequentou e o contexto cultural que ela vive. Essas variáveis são muito importantes, uma vez que que ela é reconhecida como influência determinante no desenvolvimento cognitivo. Aí você fala assim, professor, mas para que servem os testes de QI? Onde eles são utilizados? Os testes de QI, de quociente de inteligência, são usados em vários locais, Por exemplo, para avaliar o psicopedagogo, o psicólogo pode avaliar o rebaixamento intelectual ou um diagnóstico cognitivo, de algum tipo de transtorno e propondo intervenções no seu paciente. A psicopedagogia faz bom uso desses testes porque pode determinar modelos de tecnologia da aprendizagem para desenvolver o déficit de um jovem, de um adulto que esteja estudando para uma prova, para um concurso. São exemplos da aplicação de testes da psicologia. O que é importante você saber é que os testes de inteligência, esses testes de QI, eles fornecem informações muito importantes, muito valiosas, que auxiliam na identificação das áreas de funcionamento do aparelho cognitivo de uma pessoa e que podem ser aprofundadas pelo psicólogo, propondo intervenções, propondo modelos de aperfeiçoamento para desenvolver esse déficit encontrado. Com os resultados dos testes de QI, é possível mapear habilidades cognitivas de uma pessoa, que representam as forças e suas fraquezas. O que a gente pode, então, elaborar, por exemplo, um plano de estudo, um plano de intervenção para melhorar o que é fraco nessa pessoa e manter o que é forte. Dessa forma, você mantém um nível alto de inteligência dessa pessoa ao longo da sua vida. Claro que tudo isso são hipóteses de aplicação do uso dos resultados dos testes de quociente de inteligência, chamado de testes de QI. Flynn ainda encontrou em suas pesquisas que o fator familiar, o fator educacional, o fator escolar tem grande influência ainda no QI das pessoas, independente da herança genética de seus pais. Flynn também explicou que tanto as variáveis externas, escola, ambiente familiar, ambiente educacional, quanto as características genéticas carregam o QI do indivíduo. É como se fossem uma carroça puxada por 2 cavalos. Se você tiver muita herança genética, mas o ambiente não propiciar o desenvolvimento, a sua carroça, que a pessoa não vai. E assim, o contrário também é verdadeiro. Se você tiver muitas variáveis externas, mas sua herança for muito fraca, a sua carroça, que é você, também não vai para frente. É um exemplo simples, mas para você entender como as duas estão totalmente dependentes no desenvolvimento de QI de uma pessoa. Aí você deve estar perguntando, professor, como é que a gente interpreta essa pesquisa, como a gente interpreta esse artigo para nós que estamos estudando para as provas, na faculdade ou em concurso público? Eu acredito que combinar essas descobertas com a prática da terapia cognitiva comportamental,
do behaviorismo radical e das descobertas de Migaus da memória em longo prazo é um caminho seguro para você potencializar a inteligência, em especial para as provas de concurso. Eu sei que o assunto é polêmico, eu sei que ele causa algumas dúvidas, eu sei que ele causa algumas certezas, mas eu gostaria de ouvir sua opinião sobre o que você achou desse vídeo, sobre o que você interpretou desse artigo. A inteligência recebendo genes hereditários e também sendo influenciado aí pelas variáveis ambientais. Esse era o vídeo de hoje. Não esqueça de inscrever-se no canal e compartilhar em suas redes sociais. Mais uma vez, meu nome é Rodney Dancas, sou professor dos cursos CPP, estou aqui para compartilhar descobertas e conhecimentos da neurociência para o crescimento intelectual de jovens e adultos, além de fornecer dicas importantes para as provas de concursos públicos aqui no Brasil. Valeu, força e honra!